Se você gosta de folclore, se você gosta do Boto Cor-de-Rosa, se você gosta de romance, magia e uma pitadinha de hot, então você com certeza vai gostar de Rios de Paixão, da Lu Mendes. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje estou aqui, rufem os tambores, para falar de Rios de Paixão, da autora Lu Mendes. Gente, eu li esse livro em 2 dias, o livro é bem curto, o livro não é super grande, o que não tem demérito nenhum para o livro, tá, gente? Não é porque o livro é grande ou pequeno, que o livro é ruim ou bom, não tem nada a ver isso, tá? Já vamos tirando isso do caminho. Que é um livro que me surpreendeu, assim, de uma forma super, ultra power, mega positiva. Não esperava, não conhecia a escrita da autora e eu fiquei simplesmente apaixonada pela escrita dela. Vou ler mais coisas da autora e é uma autora nacional, que eu falo de boca cheia isso. Escreveu uma fantasia, assim, maravilhosa que retrata o nosso país. Coisa que poucas pessoas fazem, né, gente? O povo prefere escrever de fora. Não que eu tenha nada contra isso, mas a gente tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal no nosso país e as pessoas não retratam, né? Então tá bom. E vai contar a história da Yara, que ela é uma jornalista, que ela tá passando por vários problemas ali na vida dela, passando ali por um relacionamento abusivo, um cara que não dá valor pra ela, que não trata ela bem, enfim. E aí ela acaba resolvendo dar um fim nisso, graças a Deus, né? Dar um fim nesse relacionamento e acaba aceitando embarcar com a melhor amiga dela em uma viagem pro Amazonas para elas investigarem ali uma denúncia de um estupro. Talvez eu seja chutada pelo YouTube só por falar essa palavra, mas enfim. E ela acaba indo com essa amiga dela para verificar o que está acontecendo. No início, elas não revelam exatamente o que elas vão fazer ali. Elas tentam se passar ali por turistas, o que acaba dando alguns problemas ali para elas ao longo do caminho. E aí elas ouvem as histórias de que essas mulheres que estão sendo abusadas, elas estão sendo não por pessoas, mas pelo boto cor-de-rosa. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, não é mesmo? Que isso acontece até hoje, né? Pasmem, acontece. Enfim, elas vão até essa menina, que é uma jovem, que sofreu, né, esse abuso, e vão tentar entender exatamente o que aconteceu, porque ela fez sim uma denúncia, mas ela voltou atrás, enfim, algumas coisas aconteceram. E elas vão tentando investigar e tentando entender exatamente quem foi que praticou esse ato e por que as pessoas estão tão interessadas em encobrir tudo isso e jogar tudo na conta do coitado do Boto, que na verdade não fez nada, não é mesmo? E a história, ela é maravilhosa, ela é recheada de romantismo, de um mistério ali por trás, que você se pergunta o tempo todo se a autora vai levar a história para o lado mais fantástico ou se ela vai levar a história para o lado mais real, que qualquer um dos dois cabe dentro da história. E simplesmente o caminho que ela levou, eu simplesmente adorei. Talvez você não goste, mas eu gostei bastante os caminhos que ela deu para a história e eu gostei bastante do final da história, que ficou assim um final em aberto, mas nem tanto, e que eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu comecei a ler o livro sem tantas expectativas, não estava esperando assim muita coisa, porque a gente tem, né? Vamos combinar que a gente tem. Não era preconceito, eu não tenho preconceito contra a literatura nacional. É só que eu não conhecia a autora, então eu não fui esperando o que eu encontrei. E eu me surpreendi, assim, de uma maneira que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto que eu adorei esse livro. Eu tô apaixonada e eu vou completar ele até o fim da vida, porque eu gostei muito de verdade, do fundo do coração. Então agora vamos para a parte com alguns spoilers. Se você não quiser spoiler, corre lá para ler o livro e depois você volta aqui. Vou deixar o link
as redes sociais da autora, tudo aqui nesse vídeo, para você ir lá, conhecer a autora, acompanhar ela e ler todos os outros livros dela, que é exatamente o que eu vou fazer. Em breve vou trazer mais livros da autora aqui pra gente, ok? Então, a Yara vai investigando e nessa investigação dela, ela acaba conhecendo um policial, né? Que você acha ali que vai ser esse primeiro interesse, vai ser um interesse romântico dela, mas você já percebe bem rápido que, enfim, ele deixa muito a desejar, na minha opinião. E vai passando o tempo e aparece um outro interesse romântico para Yara, que é o Vicente, que esse sim é o verdadeiro interesse romântico dela, o verdadeiro interesse amoroso da Yara. E eles têm uma ligação muito forte, os dois acabam estabelecendo um relacionamento, assim, muito fofo, assim, muito... com tudo que você precisa de um relacionamento, os dois conversam, mas, assim, cada um deles tem seus medos e os seus traumas e os seus problemas e aquilo que eles precisam enfrentar para ficar juntos, sabe? E cada um deles tem uma carga emocional muito, muito, muito forte ali por trás, sabe? E cada um deles tem que enfrentar os seus medos e para poder viver esse romance, para poder viver esse amor. E o tempo inteiro você fica se perguntando se o Vicente é ou não é filho do Boto, porque correm as bocas miúdas ali na comunidade aonde a Yara vai ali investigar toda essa situação. Que inclusive acaba acontecendo uma morte, que eu não vou revelar de quem é, mas acontece uma morte também. Tem ali uma trama de suspense ali de quem matou ali o fulano que morreu. E é muito interessante ver como a autora ela constrói o mistério, o romance, e você fica se perguntando o tempo inteiro se o Vicente é ou não é o filho do Boto, porque é a história que o povoado dele conta, que ele é filho do Boto, que a mãe dele engravidou e ninguém sabe quem é o pai, então quando não sabe quem é o pai, jogam a culpa pro coitado do Boto, a culpa é toda dele. Se bem que nesse caso, talvez seja, né? E é muito interessante ver como a autora brinca com isso e como ela brinca com a sua expectativa dele é ou não é o Boto, isso vai interferir ou não vai interferir na história. E é muito, muito interessante. O tempo todo eu fiquei achando também que a Yara pudesse ter alguma coisa a ver com criaturas mágicas ou alguma coisa assim, porque o nome dela é o nome da nossa Yara, da nossa mãe d'água, né, minha gente? A sereia brasileira, Yara. Então, toda vez que ela falava Yara, todo mundo já ficava, Yara? E era muito engraçado também, porque todo mundo ficava tipo, olha, seu nome é Yara. E ela ficava tipo, gente, o que tem a ver? Qual que é o problema do meu nome, gente? Pelo amor de Deus. E é muito, muito, muito engraçado. E o livro todo, ele é pontuado com um pouquinho de tudo. Tem um pouco de comédia, tem um pouco de suspense, tem romance. Se você gosta de hot, também tem um pouquinho de hot. Não é nada exagerado, não é nada escrachado. Então, se você quer um livro super ultra power erótico, talvez não seja pra você. Mas se você quer uma boa história de romance, com certeza eu indico esse livro. E eu dou simplesmente 5 estrelas, porque o livro é muito bom, é muito cativante. Eu li em 2 dias. E assim, é uma história muito, muito apaixonante, com um final muito lindo, muito maravilhoso. E é uma história de superação, porque a protagonista, ela não acha que ela é bonita, ela não confia nela mesma. Ela teve um relacionamento em que o parceiro dela o tempo todo ficava dizendo que ela era gorda, que ela não era bonita, que ninguém mais ia querer ela. E ao longo da narrativa, ao longo da história, ela percebe que, primeiro, que beleza não é só o que importa. Segundo, que se uma pessoa te ama, ela vai amar você do jeito que ela é. Que se você se sente satisfeita com o corpo que você tem, quem são os outros para dizer que você tá gorda, que você tá magra, que você é alta, que você é baixa, que você é isso ou que você é aquilo? Tipo, dane-se o que os outros pensam. Se você gosta do seu corpo do jeito que ele é, o corpo é seu e você faz o que você quiser com ele. E essa também é uma mensagem